Boa noite, novamente muito obrigado aí a presença de todos vocês, é sempre um prazer muito grande a gente estar aqui. E hoje nós temos um convidado aí muito especial, além de convidado, é um grande amigo aí também nosso, né? Que é o Márcio. Ele é publicitário pela PUC-Amp, é isso, Márcio? É PUCamp, né? PUC de Campinas. PUC de Campinas, consultor de marketing pela Madia Marketing School, MBA em gestão de sustentabilidade pela SGV, consultor de negócios e marcas para sustentabilidade no marketing sustentável, consultor da Mosai e Company, né? Desenvolvedores de negócios sustentáveis, mentor da Founder Institute, empreendedor pelo grupo Mega Share desde 1996, planejou estratégias de marketing e comunicação para mais de 70 organizações e 200 marcas, administrou grandes verbas e contratos de longo prazo, que resultaram em mais de 1.000 campanhas de programas executados no mercado. Márcio, fico até lisonjeado de estar te recebendo aqui. Aliás, eu tinha pedido um mini currículo, mas o mini currículo ainda se tornou bastante grande aqui para a gente, né? Desculpa, eu não sei escrever pouco. Não, mas eu acho que você deve Não, ter feito um resumo desse daí, eu acho que é verdade mesmo, né? mas, Então, está ficando muito. mas quem lê tudo isso parece que é muita coisa, né? Não, tô na média. Então tá bom. Márcio, a gente vai começar hoje, a gente vai falar sobre marketing, né? E nós vamos falar hoje sobre marketing sustentável. O que que é a diferença entre o marketing convencional, o que é o marketing convencional e o que é o marketing sustentável? Tá, você sabe, Manuel, que eu já falei um pouco sobre esse conceito que eu defendo para o marketing sustentável em alguns eventos, em algumas rodas de conversa, alguns grupos de discussão. E eu estava tentando me lembrar se eu já tinha falado em algum tipo de fórum que trazia a inovação como tema principal dos painéis, né? Eu falei, gente, o que eu vou falar com relação à inovação? Porque marketing sustentável não tem nada de inovação, entendeu? Pelo contrário, é um resgate histórico do passado, da verdadeira natureza do marketing. Então, o que nós vimos muito nos últimos anos foi um aumento expressivo do consumo e as pessoas entenderem que o marketing era a principal ferramenta de vendas de qualquer tipo de organização e a principal ferramenta que aumentava o consumo de uma forma até exponencial, tá? E sem nenhum tipo de preocupação, seja social, seja ambiental, ou seja mesmo financeira com os clientes dessas empresas, né? E marketing não tem absolutamente nenhuma relação com isso, pelo menos não é uma relação direta, né? A verdadeira natureza do marketing é conquistar e manter clientes. Tá? E isso, na minha opinião, é marketing sustentável, porque quando você conquista e mantém clientes, você tem um relacionamento numa linha de tempo. Para você fazer isso, é a mesma coisa de você pegar o conceito tradicional da sustentabilidade, que é atender necessidades da geração atual, sem prejudicar que as gerações futuras também tenham suas necessidades atendidas, né? Isso é marketing. Nós estamos realmente atendendo necessidades, esse é um conceito também tradicional de marketing, e eu não quero simplesmente o cliente para uma vez só, não é uma compra única, não é um negócio único, né? Eu quero um cliente para uma longa jornada, ou para uma jornada de vida, né? Então, assim, marketing sustentável é um resgate histórico, não é uma inovação. É inovação pela, talvez, a mudança que nós temos que ter de comportamento, de como nós fazemos as coisas. De entender que marketing não é venda, venda, na verdade, é uma consequência de um bom trabalho de marketing, tá? E marketing também não é comunicação. Comunicação é uma das principais ferramentas de marketing, sim, mas se você pensar em marketing, principalmente dentro dessa visão de marketing sustentável, de fazer uma comunicação sem qualquer tipo de transparência ou realmente de verdade ou de boas práticas, você vai estar trabalhando o famigerado greenwashing que todo mundo fala, né? Você ter mensagens maravilhosas, lindas, sem nenhum conteúdo, né? Então, marketing sustentável é um resgate histórico do que marketing precisa ser. Tá? Peter Drucker já dizia que o consumismo é a humilhação do marketing.
E ele é que diz que marketing é conquistar e manter clientes. E é um pouco disso que eu acredito, essa talvez seja o caminho que eu estou propondo aí nessa minha nova fase de vida, atendendo meus clientes, atendendo o mercado. Márcio, bom, dentro dessa perspectiva, né, a gente acabava fazendo muito quando a gente tinha, pensando na economia linear, que a gente tinha que estar, como você falou, impulsionando e mesmo sendo contra o consumismo para que o lucro era gerado quando eu tinha o descarte e tinha que ter a necessidade de um novo produto. Quando a gente entra dentro dessa parte agora de economia circular, a gente está imaginando novos negócios, novos modelos e principalmente ah, pensando mais numa relação mais de longo prazo do que uma única venda, né? Como é que você vê o marketing trabalhando nesse novo cenário? É bastante interessante, né, Manuel, essa questão da economia linear, né, de você realmente transformar algum tipo de recurso e vendê-lo e fazer isso de uma forma linear, né, que seja uma ciranda, né, de sempre estar alimentando com que as pessoas tenham novos desejos para fazer novas compras, tornar obsoleto o que nós fizemos há pouco tempo. Isso realmente não é um bom marketing. Nós ficamos presos, Manuel, muito na questão do desenvolvimento de produto para poder atender às necessidades das pessoas. E é interessante porque, conceitualmente, nos últimos anos, o marketing tem falado que a gente precisa trabalhar a experiência, não simplesmente uma coisa física, né? Uma coisa um pouco mais emocional, um pouco mais espiritual. Mas, ao mesmo tempo, para fazer isso, é um produto que está todo mundo entregando, é um produto que você quer que a pessoa descarte, compre outro. É uma roda que parece que não tem fim, né? Isso não faz bem para ninguém. E, como eu falei, isso efetivamente não é marketing, né? Quando a gente pensa no conceito mais clássico de atender necessidades e desejos, e muita gente critica que desejos são não deveriam ser alimentados pelo marketing, eu penso o contrário. Na verdade, desejos talvez seja a expressão mais forte da nossa cultura, né? Quando você pensa em atender necessidades e desejos, eu não preciso dar um carro para uma pessoa para que ela tenha transporte. O transporte podia ser pensado de uma outra forma. Nós já temos caminhos que estão indicando outras formas de transporte. Não só de você ter uma boa malha pública para você transportar as pessoas, mas você ter talvez um pensamento de compartilhar os recursos, né? A gente, quando fica com essa questão de ter a posse como principal objetivo que o marketing trabalha, né? Eu preciso vender isso, a pessoa precisa adquirir, precisa ter esse bem, né? Isso talvez não faz bem para nenhum negócio, e principalmente agora, com essa nova conscientização socioambiental que nós precisamos ter, né, dos recursos finitos que nós temos com relação à nossa economia, e do mal que nós estamos fazendo para a sociedade também, da forma como a gente vem trabalhando essa questão. A gente precisa repensar realmente esse formato de vender produtos, ao invés de simplesmente atender realmente a necessidade ou aquele objetivo específico que a pessoa tem. Não é questão de você vender seu carro e falar assim, então posso compartilhar. A questão não é essa, né? Só antes de você falar, eu vi no passado uma pesquisa que depois sumiu, nunca mais achei, e agora parece que pode ser que seja fake news, porque não acho mais a fonte, né? Mas diz que se cada família no mundo tivesse dinheiro para comprar uma geladeira, não haveria aço no mundo para fazer geladeiras para todas as famílias. Entendeu? Ou seja, você tem um limite até onde você pode ir. Então, algum tipo de recurso, algum tipo de serviço, essa questão de você transformar produtos em serviços, a gente precisa começar a repensar, a introduzir na nossa forma de fazer negócios, senão realmente não vai ter para todo mundo. É isso que eu ia começar a te perguntar, né? Como é que a gente começa a usar as ferramentas de marketing, por exemplo, para eu achar. Hoje, por exemplo, vamos lá, o carro vai lá, muda uma lanterna, e aí eu sou impulsionado a ter que trocar o carro por um modelo mais novo, porque ele mudou uma lanterna. Como é que seria para a gente transformar assim? O legal é você manter teu carro antigo e achar que você está bem, porque quando você faz isso, você diminui muito a sua parte de consumo.
E, ao invés de eu ter meu carro, de comprar um carro novo, o contrato que eu faço, teoricamente, que eu poderia fazer com a produtora do meu veículo, eu faço um contrato de manutenção com ele, que ele continua gerando renda, que a gente não pode acabar com as empresas, né? Mas eu não tenho que fazer efetivamente a troca por um modelo novo, né? Estou falando do carro, porque o carro Sim, talvez até nem exista no futuro, né? Como é que a tem, gente muda tem isso, né? diversos exemplos, né? Você sabe que, agora você me lembrou uma história, quando eu era pequeno empresário estudante, meu pai, que era professor, então ele não tinha recursos assim infinitos para ficar trocando de carro e nem comprar carros de alto luxo, né? A nossa diversão em dezembro, bem na época do Natal mesmo, era ir na frente de uma concessionária da Chrysler, ainda tinha Chrysler aqui no Brasil, e ficar vendo os modelos novos que chegaram da Dodge. Essa é a coisa mais linda, de ficar babando aqueles carrões, aquelas barcas que deviam gastar um petróleo enorme, né? E é interessante como o lançamento de carro ficou a cada dia mais encurtado, né? Antigamente você lançava o modelo do ano seguinte em dezembro, né? E depois começou a ser outubro, aí alguém falou que era julho, é maio, e já tem gente que lança em 2021 o modelo 2023, né? É assim, eu não sei de onde a gente se apega nisso, de fazer essa mudança tão drástica. É claro que a gente compra muito, talvez para demonstrar um certo status, né? Isso é uma característica da natureza do ser humano, mas talvez a gente pudesse pensar num modelo que pudesse ser adequado, né? Eu sou fã da Apple e eu tenho o meu computador que é muito antigo, um modelo 2013, e eu estou adiando uma compra. Bom, primeiro que os modelos novos estão caríssimos com esse dólar, né? Mas esse meu computador eu ainda consigo colocar mais memória, eu consigo trocar o HD. Os modelos novos eu não consigo fazer isso, entendeu? Se eu quiser ampliar a minha memória do meu celular, eu estou bloqueado. Se eu quisesse colocar uma câmera um pouco maior, um pouco melhor, essas câmeras mais modernas, agora ou 3 câmeras, eu não tenho como fazer uma substituição num aparelho que está bom, né? Eu consegui, inclusive, trocar a bateria do meu aparelho agora para prolongar um pouco o período de vida dele. Tá? Então, por que você não pensa em fazer produtos assim? Que você pudesse reutilizar, que não fosse você, mas que tivesse um outro público que talvez não conseguisse adquirir esse produto e que pudesse ir substituindo peças e atualizando os aparelhos, né? Parece que hoje tudo é descartável, até mesmo um aparelho de 25, 30 mil reais, que é um Apple, né? Depois de alguns anos ele vai perder totalmente a utilidade, ele só pode ir para reciclagem. Né? Aí vai mais ou menos em linha com com a outra pergunta que eu ia te fazer, é como fazer essa transição do marketing de consumo para o marketing sustentável? Porque você falou o seguinte, o que importa talvez seja assim, a necessidade e talvez o desejo das pessoas. Hoje não existe no seio da sociedade uma mudança assim eu sair do desejo de ser consumista e de me dar prazer de ser consumismo, mas o consumismo hoje não tem dado assim uma certa, como é que eu diria assim, eu não quero consumir tanto porque eu sei que eu consumindo demais eu acabo prejudicando a sustentabilidade do planeta. Como é que o marketing vai fazer essa transição agora, né? Do marketing convencional para o marketing sustentável? Você sabe que é interessante, a gente também às vezes condena muito a questão do consumo, né? Hum. A gente nasce consumindo, a gente já é fecundado consumindo de alguma forma, nós somos, de alguma forma, alimentos de um hospedeiro, né? A nossa mãe é um hospedeiro nosso. A gente nasce consumindo, o consumo é necessário para manter a qualidade da vida humana, e o marketing trata disso, de você realmente gerar bem-estar para as pessoas. Essa é a grande função que o marketing tem. Quando você pensa em fazer um modelo de transformação, não é simplesmente você simplesmente parar de consumir absolutamente tudo. Então, claro, precisa ter um pouco mais de consciência, mas a gente precisa integrar talvez um pensamento do desenvolvimento sustentável em todas as etapas do nosso trabalho. Tá? Nós estamos aqui sozinhos, né? Tem muita gente ao nosso lado, nós não estamos aqui como os últimos habitantes do planeta, tem gente que virá depois, então a gente tem que, de alguma forma, repensar isso. Tá? Hoje a gente não consegue fazer nada sozinho,
Tá? Então, a colaboração, a cocriação, a participação da sociedade, junto com as empresas, junto com governos, junto com organizações da sociedade civil, é importantíssimo a gente sentar e realmente pensar num novo modelo. Tá? O que é inadmissível, Manuel, você pegar marcas, principalmente as marcas de consumo de maior valor, tá? Que gastam uma fortuna para fazerem relógios, peles, casacos e tudo mais, tá? Entre um ano e outro, eles quebrarem relógios, porque eles não podem ser vendidos abaixo do preço-alvo que eles têm. Então, essas marcas de luxo, inclusive, foram muito criticadas, a questão de 2 a 3 anos, estão desperdiçando recursos que são finitos e pertencem a todo mundo, né? Então, ou seja, uma vez que você fabricou, você tem que dar melhor utilidade para esse equipamento. Tá? Agora, nós precisamos de inovação, precisamos de recurso, a gente precisa realmente reforçar os impactos positivos que a grande maioria das empresas já tem. Tá? Não dá para também ficar demonizando aqui só as empresas, ou a industrialização, ou marketing. Tá? Ninguém é mal o tempo todo, ninguém é bom sempre, mas a gente tem que realmente reforçar o que se faz de positivo e tentar mudar o que a gente tem de impacto negativo. Né? Assim, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: tanto marketing, ou como o negócio, ou qualquer tipo de atividade humana, tá? A gente precisa construir resultados gerando bem-estar para a sociedade, tá? E pensando no equilíbrio do meio ambiente. Tá? Infelizmente, o planeta tem limite para a vida humana. A gente costuma dizer que o planeta vai sobreviver mesmo depois que a gente já tiver sido extinto, entendeu? O pessoal... Mas, nesse momento, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Essa é uma pergunta, isso que você falou é muito interessante. Falei assim, nós temos que cuidar do planeta. Não, nós estamos cuidando da gente, porque o planeta ele vai continuar, ele vai se adaptar ao o que pode acontecer. A raça humana sofreu um problema muito grande, mas o planeta ele se adapta e vai, né? Então nós temos que fazer isso. Agora, Márcio, voltando um pouquinho, até só para a gente como é que você fala? Aproveitar um pouquinho da tua experiência. Você tem algum case aí que você poderia compartilhar com a gente? Que você fez um monte de coisas, você trabalhou com várias empresas, alguma coisa que você acha que é interessante? Não precisa ser do sustentável, mas um case assim que para a gente aprender um pouquinho de marketing. Tá, Eu eu espero que eu vou. não tenha te pego de surpresa nessa. Não, assim, case, na verdade, é o que a gente mais tem, entendeu? Nem todos hoje, né, com esse meu atual Um que te momento de vida. apaixonou, que te gostou de alguma empresa que você fez. Opa, não sei se é de alguma empresa de vinho, de bebida, né, Benatti? Nossa, essas aqui nós temos diversas, entendeu? Diversa. Como é que Eu vou, eu vou, eu vou foi eu vou esse contar processo? um caso que aconteceu já há um bom tempo. Um É, caos é lá do interior, né? que eu sou um caipira do estado de São Paulo, né? Também sou, né? O que acontece? Ele, na verdade, ele tem, talvez, e era um momento um pouco mais do começo da minha transformação de vida e carreira, de eu começar a entender que o marketing que a gente fazia devia ser diferente, né? Mas nós fizemos um trabalho para o vinho Almaden, estou falando do vinho em homenagem aqui ao nosso amigo Benatti, entendeu? E na época, o novo proprietário dessa marca estava mudando a marca no mercado, estava querendo reposicioná-lo, e eles têm um vinhedo muito bem organizado, bonito, lá no Paralelo 31, se eu não me engano, é esse o Paralelo que é o melhor aí, né, Benatti? É algum número assim que agora me esqueci. Que é É que o inverso da América do Norte, né? Que é parecido, né? Que é uma região. bem uruguaiana, ali, fronteira com o Uruguai. E nós preparamos uma visita da equipe de vendedores, representantes de marketing, da empresa no geral, dos diretores, para conhecer o vinhedo, né? E nós fomos lá alguns dias antes, e na cave onde ficavam os vinhos descansando, nos barris, assim, os mais nobres e tudo mais, nós colocamos uma etiqueta com o nome de cada um dos participantes desse evento num tonel. E ao lado tinha todo um kit, uma taça, já um pouco desse vinho para que as pessoas experimentassem, né? Então, na verdade, a gente queria propor uma ligação humana entre a pessoa
e o vinho, né? Nós fizemos as pessoas chorarem. Foi bem interessante esse evento. Mas isso eu só contei por causa do Benatti. Eu queria te contar um outro caso que não é meu, que está acontecendo agora, o que, na minha opinião, representa muito bem e talvez aterriza um pouco na questão do plástico, Manuel, que muitas vezes é também demonizado e muitas vezes de uma forma injusta, né? Porque assim, nós temos uma série de produtos hoje que geram bem-estar para a humanidade que são feitos de plástico e eles devem permanecer. O que a nossa relação de consumo e descarte é que tem que mudar um pouco e o pensamento de como a gente traz esse tipo de inovação com plástico para a sociedade tem que mudar um pouco. Mas tem uma empresa no Chile que eu sou fã já há alguns anos que chama-se Algramo, tá? Eles começaram, jovens de faculdade, foram numa comunidade para passar uma temporada, tentar descobrir como é que eles poderiam, já tinha um propósito maior, né? Como é que eles poderiam melhorar a vida daquele pessoal que não tinha tanta condição no Chile, e eles inventaram, falar que inventar não é bem isso, né? Não é a máquina que eles inventaram, mas eles, na verdade, eles repensaram o modelo de negócio de você vender os grãos, tá, de uma forma porcionada, tá, onde você pudesse, inclusive, levar a sua embalagem para poder pegar o seu grão. Então, eles tinham lá algumas embalagens plásticas à venda. Os cereais, cereais, arroz, Aliás, feijão, o que eles comem lá, grão de bico, tem alguns produtos específicos que eles têm. Isso eles instalaram em vários mercados de periferia e foi, assim, um projeto bastante interessante, porque além dele promover um pequeno varejo de comunidade onde eles estavam instalados, não estavam em grandes redes inicialmente, esse pessoal mais carente do Chile tinha a mesma dificuldade que os brasileiros, essa questão de ser diarista, de ganhar por dia, então de repente não tem como fazer uma compra mensal, tem aquele dinheiro para comprar o que vai comer no dia, e o comércio perto da casa dessas pessoas nem sempre são os mais baratos, né? Então, assim, teve um impacto financeiro, um impacto social, bem interessante e também ambiental, né? Com essa questão de você fazer um reuso do plástico, porque o grande problema do plástico é o plástico de uso único, né? Depois eu até posso falar um pouquinho mais sobre isso com relação ao marketing especificamente. E agora, na verdade, o que eles estão fazendo? Fizeram parcerias, por exemplo, com a Walmart, fizeram parcerias com a Unilever, fizeram parcerias com a Purina, se eu não me engano, tá? Vendendo produtos de limpeza, ração para cachorro, desculpa, produtos de marca própria do Walmart, de uma forma como a gente comprava antigamente, entendeu? Você levar um vasilhame ou de você conseguir retornar algum tipo de casco. Então, basta você ter um frasco de Omo, você vai no supermercado, você enche de novo, ou tem um carrinho que enche de novo. Ou seja, você elimina aquela parte que seria, talvez, o pior de tudo, de você ter um plástico descartável, né? E continua mantendo negócios. Esse modelo continua? Esse modelo está no Chile já? No Chile, eles não vieram para o Brasil ainda, mas se eu não me engano, eles já foram para Colômbia, Bolívia, estão se expandindo na América Latina. Eu sei que não é a única iniciativa que está assim ao redor do mundo, mas assim, o que eu fiquei bastante feliz é que eles começaram a colocar esse negócio em clientes maiores, né? E que de repente vão fazer realmente também a diferença, pensando nesse lado um pouco mais ambiental do descarte, né? Eu não preciso ficar descartando uma embalagem minha de um produto de limpeza toda vez que eu o compro. Eu poderia ir assim ao supermercado e encher novamente. Que vai muito em alinhamento, que é a reutilização. Continuo reutilizando, não descarto, né? Exatamente, porque assim, um grande problema do plástico é o plástico de uso único, né? Então todo mundo fala mal da sacolinha plástica, tá? Mal descartada depois, então, mas assim, quase todas as pessoas usam a sacolinha plástica para recolher também resíduos, né? Ela tem um segundo uso para muita gente, né? Vocês me perdoem, mas tem uma festa aqui ao lado, tá todo mundo gritando, não estão me aplaudindo ainda não. Eu acho que estão te chamando para a festa já, hein? Então, essa questão é que precisa mudar, Manuel, assim. Normalmente, quando se fala em plástico, principalmente, o que as pessoas, muitas pessoas pregam, né, é um banimento, né? Então, tem redes de supermercados colocando corredores sem plástico, né? Não é bem isso também, entendeu?
Isso daí não faltou um. Aí eu não sei. Aí contigo que você que é especialista, faltou um marketing, faltou informação. O que que faltou da indústria do plástico não ter se reposicionado, não ter ido ao consumidor e explicado isso? Porque como você estava falando, né? O pessoal fala assim, eu quero um produto biodegradável. Eu fico pensando o seguinte, eu quero o meu tubo de água sendo biodegradável, eu quero o meu carro sendo biodegradável, eu quero minha geladeira sendo biodegradável. Não faz sentido. Uma das características importantes do material, que é a durabilidade, a indústria não conseguiu explorar isso daí. E aí eu te pergunto assim, no teu ponto de vista, se você ficar à vontade para responder, o que que nós do setor erramos? Nós fomos omissos ou simplesmente não comunicamos isso? Manuel, acho que a gente estava tão. E eu me incluo nisso, né? Porque, na verdade, há 10 anos eu comecei a fazer um movimento de transformação de vida e carreira para trazer novos conceitos para dentro do marketing. Quer dizer, a gente trabalha. Muitas das campanhas que eu fiz durante a minha vida não são campanhas que hoje talvez apesar de elas terem sido fantásticas, então venderam e tudo mais, não são campanhas que eu me orgulharia tanto. Mas a gente sempre ficou muito centrado naquela velha forma de você realmente trazer a economia, entendeu? Então eu tenho que comprar bem, eu transformo de uma forma com a minha inovação e eu vendo, tá? E acabou. Aí eu volto lá no começo da cadeia, eu vou comprar de novo, transformar, vender, comprar, transformar, vender, comprar, transformar, vender, tá? E isso que vira a nossa sociedade de consumo de massa, a industrialização, toda essa questão que veio do século XVIII, tá? A gente ficou preso num modelo que, na verdade, não é o melhor que faz bem. Não é o melhor que faz bem, é terrível, né? Não é o melhor que poderia ser feito para o mundo, tá? Apesar que nós precisamos de produção de massa, né? Nossa população crescendo a cada dia, então a gente precisa de uma agricultura que funcione, a gente precisa de uma embalagem que chegue nos lugares mais distantes para manter a qualidade do material. Mas o que a gente precisa começar realmente mudar, como meu amigo Benatti muito bem diz sempre, o que a gente sente, né, de como a gente pensa e de como a gente age, né? Essa mudança precisa ser importante. Agora, uma vez que você está nessa rotina, tá, todo o resto é custo. O que é custo você elimina do negócio. Só que o custo que foi pensado só foi o financeiro. Tá? Ninguém vê agora, hoje, realmente qual é o risco maior que nós temos de não fazer nada. Tá? Não fazer nada hoje é mais caro do que você começar a mudar e pensar que você precisa pensar no seu pós-consumo, como é que você recolhe isso, como é que você processa, como é que traz dentro do pensamento de uma economia circular. Tá? Não fazer nada é que é o custo hoje em dia. Entendeu? Que você Não sei se eu traz. fui claro, mas é. Não, acho que é isso aí mesmo, Márcio. Pessoal, assim, ó, nós estamos se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, pode levantar, porque a gente já começa a aproveitar o nosso bate-papo aí com o Márcio. Eu diria, se alguém quiser começar a falar também no meu lugar, é bom, né? Porque eu já falei muita besteira aqui, já. Não, você está precisando, tá faltando álcool aí, hein, Márcio? Pode ser. Esse chazinho estava mais lá. Benatti tá muito quietinho hoje, hein? Tá no mudo, Benatti. Não, estou na espera dos amigos. Quantas pessoas aqui importantes. A nossa jovem amiga de 16 anos, que é a mais jovem frequentante da sala, acho que tem palavra trânsito livre para perguntar, para falar alguma coisa. Acho que ela caiu, Benatti. Acho que ela estava na É, rua, caiu, ela caiu. poxa. Isabela. Bom, achei, se for assim, né, Márcio, parabéns pela essa panoramização, esse panorama que você traçou, né? É muito interessante essa fala que você. Eu conheço de muitas conversas com o Márcio esse pensamento, e essas questões centrais, consumo, suficientismo, objetivização do homem, tudo mais na sociedade, eu acho que havia uma promessa na Revolução Industrial muito grande, né? Você vê um cidadão americano médio hoje, tem 4 milhões e meio de produtos à disposição dele nas prateleiras. Então, você tem uma abundância de oferta, paradoxalmente, você não tem acesso. Muita gente está fora desse mercado, você imagina. A gente acha que é uma sociedade que consome, né? E tem uma parte grande da sociedade fora da parte monetizada do PIB. Então, a minha pergunta é assim, para você,
Nós temos um problema de concentração, inclusive no consumo, o que banaliza, inclusive, como você colocou, um processo de obsoletismo planejado muito rápido, e quando muita gente não tem, por exemplo, você está vendendo iPhone 13, mas você pode comprar um iPhone na Apple 6, 5, 7, 8, 9, 10, quer dizer, e tem muita gente que não conseguiu esse canal de acesso, mas todo ano as pessoas estão mudando os seus equipamentos, né? Você tocou num ponto, na minha opinião, crucial, Benatti. Inclusive, é interessante, né? Nos momentos de maior crise global, é o momento que a concentração de renda fica mais aparente, né? Hoje você tem a quantidade de bilionários no mundo, né? 1% da população tem mais dinheiro do que 99% da população. Eu falo, para que isso, entendeu? A questão de hoje de você ter, no Brasil, quase 60% da população toda vacinada, e você vê na África muitos países que não têm acesso a esse recurso. Como é que a gente traz para dentro de um modelo de negócio, para dentro de um modelo de sociedade, né, uma nova fórmula, né, uma fórmula onde a gente consegue fazer que todo mundo tenha acesso, né? Realmente eu tenho a Agenda 2030 da ONU, dos ODS, como um dos meus guias, e a grande mensagem é não deixar ninguém para trás. Como é que a gente deixa tanta gente excluída, né? Quer dizer, isso é sustentável? E o pior, isso não é humano. Falo não só de produtos, mas de acesso tudo. à saúde, à educação, Sim. à informação, ao conhecimento. Acho que a gente sempre acha que o consumo é um elemento só de produto, mas é teatro, é arte, é música, é ciência. É por isso que a gente fala que a gente tem que pensar em atender necessidades e desejos, né? Isso não é imaterial, entendeu? E até essa parte da imaterialidade, acho que o Manuel tinha citado isso um pouco no começo, eu deveria citar, essa parte mais imaterial que talvez vai salvar um pouco essa nossa rota de colisão para um caos ambiental, né? Nós não precisamos mais ter posse de nada, né? A gente vai ter uma pegada um pouco mais imaterial aí para satisfazer os nossos desejos, né? É verdade. Depois a gente poderia comentar um pouquinho sobre isso, mas acho que a Maria está com a mão levantada ali também e quer fazer uma pergunta. Depois a gente fala sobre a desmaterialização da sociedade. Não, quero sim. Aliás, hoje até você deve ter visto a notícia que a Hertz comprou um volume considerável, né? 100 mil Teslas. Achei interessante a mudança, mas depois a gente entra no assunto. Mas achei uma jogada legal. Mas, Márcio, parabéns pela exposição. Eu queria, quando a gente fala de marketing sustentável, né? Obviamente se imagina que você tenha profit, né? Resultados. Não dá para imaginar qualquer ação de marketing que não gere resultado. Mas, falando do ponto de vista de gestão, né, de negócios, mas também de preservação, né? Como que você vê, e a gente, por outro lado, pelas pesquisas que se lê, percebe-se um consumidor que está pronto, né, para consumir produtos que tenham lá uma chancela sustentável, ou seja, é uma conversa que o consumidor hoje consegue entender e está disposto a comprar. Nós viemos de uma fase, né, gerando essa comodidade que você falou, muito de consumo, descarte, consumo. É possível hoje, né, a gente continuar com um nível de qualidade de vida, de comodidade, diria assim, de algumas facilidades que a vida moderna nos deu, mas preservando o meio ambiente, ou seja, vendendo isso, ou seja, buscando soluções que, de certa maneira, assim, a pessoa quer ter comodidade e não quer estragar o meio ambiente, ou seja, não quer, entende que os recursos são finitos. É possível fazer essa conexão? O marketing consegue vender isso bem? O que você imagina disso? Por exemplo, a gente manter a qualidade de vida, mas também preservar recursos. Amarildo, obrigado pela pergunta. Pô, Manuel, você falou que ninguém ia fazer pergunta difícil, pô. Isso daí é só... Obrigado. A gente faz isso antes de convidar, né? Mas a gente traz gente interessante aí, fica mais... Né, Amarildo? Não, a gente combina tudo antes, depois, só para
Primeiro de tudo, Amarildo, assim, não é sustentável um negócio que dá prejuízo. Sem dúvida. Um negócio que não dá lucro, ele precisa ser fechado. Sem dúvida. Ele não é sustentável. Tá? Uhum. A grande questão, até o Elkton, que falou com relação ao tripé do Triple Bottom Line, ele falou que talvez o desenho dele, ou a forma como ele foi colocado no mercado, tenha atrapalhado um pouquinho o nosso entendimento do que é sustentabilidade, né? As pessoas colocavam em 3 bolinhas, né? Uma econômica, uma ambiental, uma social, e uma hora elas se interagiam e ali no meio você tinha a sustentabilidade. Quando consegue o equilíbrio das 3, Exatamente. Mas aí eu fico imaginando, né? E isso já era uma crítica que a gente discutia muito há alguns anos. Eu levanto segunda-feira, eu vou dar lucro para a empresa, entendeu? Quando chega sexta-feira, vou fazer um happy hour com meus amigos, estou na minha parte social, entendeu? E no sábado eu vou no parque. Então, não é assim, né? Realmente tem que ter um pensamento sistêmico, né? Gerar qualidade de vida talvez seja o maior valor que toda a sociedade deve estar dedicada, inclusive qualquer tipo de empreendimento humano, qualquer tipo de organização. Tá? É muito difícil, sem a gente mudar alguns hábitos que nós temos de comportamento, da gente continuar explorando os recursos da terra sem ter nenhum tipo de castigo aí para a gente, entendeu? É claro que existe uma qualidade humana, que é a inovação, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Alternativas, Amarildo, existem para vários tipos de negócio hoje em dia, inclusive alternativas que são rentáveis. Tá? Talvez falta um pouco de conhecimento e um pouco de boa vontade. Até essa semana eu estava ouvindo rádio, diz que na Globo Rural a matéria de capa é um tipo de agricultura sistêmica também, que junta pecuária, várias safras, vários tipos de lavoura, com menos agrotóxico. Assim, eu não sou muito do setor, mas o que eu achei interessante é que numa família em Minas Gerais, tradicional, fabricante, parece que esse pessoal, vou até comprar essa revista para ler, mas esse pessoal tem plantações de café tradicionais, e o filho que já estava pensando nessa nova geração que você falou que está preparada, né, para um novo modelo, talvez, de economia, ele começou a estudar, foi se especializar, foi para a Itália, Europa, vários países, tinha acesso a buscar esse tipo de conhecimento, e ele chegou um dia para a família e falou, gente, tem como a gente fazer melhor. Os caras falaram assim, a gente acredita que tem como, mas a gente não vai atrapalhar o negócio da família para você, né, buscar uma coisa que talvez dê um resultado melhor. Mas aí tinha um terreno lá qualquer, uma fazenda, que tinha uma área degradada, deram essa área para ele. Entendeu? Diz que ele plantou café, se não me engano, abacate, uma outra cultura que agora não me lembro, e também tem, não sei se é bovino, alguma coisa. Só sei que ele colhe 5 safras, numa terra que antes era degradada. Tá? E dá mais lucro do que por hectare do que o restante, do que a família tem. Então, assim, tem como a gente poder encontrar soluções. Né? A sociedade realmente já tem pelo menos um princípio de mudança. Né? Uma coisa que eu não acredito que valha, mas só para citar, toda pesquisa que exista que pergunta assim, você pagaria mais caro para comprar um produto que fala que é mais sustentável? Todo mundo responde sim. Entendeu? Mas se tivesse uma segunda pergunta em volta disso, depois dessa, fala assim, mas você paga mais caro por produtos sustentáveis? Todo mundo ia falar não. Tá? Então, o equilíbrio financeiro é muito importante. A gente também, se a gente não encontrar uma solução onde a gente possa ter serviços mais inteligentes, cidades mais inteligentes, produções mais inteligentes, com um conceito maior de sustentabilidade, num custo que seja acessível, que não deixe ninguém para trás, aí realmente nós vamos estar numa enrascada. Né? Tem os 9 limites planetários, a gente já extrapolou alguns, nós precisamos começar a repensar aí o nosso modelo. Então. Agora, esse é um ambiente de inovação, né? Eu acredito que a gente tem que gerar realmente novos caminhos aí para propor uma jornada diferente para a nossa vida. Isso aí, beleza. Elinho, professor Hélio,
Márcio, eu gostei muito da explanação. É uma pergunta, né? Quer dizer, eu de marketing sou zero, né? Vamos dizer o seguinte: você tem um modelo único ou para cada tamanho de empresa, para cada produto, você desenvolve uma forma diferente? Hélio, o que acontece? Eu batizei, inclusive a minha empresa chama-se Marketing Sustentável, né? Registrei o domínio no meu nome, estava disponível. Falei, pô, ninguém foi louco o suficiente para pensar num formato como esse, né? Quando eu falava dessa minha ideia no ambiente de marketing que eu circulava, todo mundo dava risada, e quando eu comecei a circular no ambiente de sustentabilidade, todo mundo me odiava, né? Porque não daria para reunir essas duas disciplinas, né? Exatamente. Assim, a função do marketing é única para qualquer porte de empresa, independente do setor, para quem lá vende, se é B2B, B2C, B2G, pode imaginar tudo. A gente sempre vai ter que conquistar e manter clientes, é isso que vai trazer resultado efetivo para a empresa. As ferramentas são muitas, tá? Teve um dia que eu estava com paciência, eu comecei a listar quantos tipos de marketing as pessoas já inventaram na vida, né? Porque antes era marketing, aí tem marketing de produto, aí tem marketing digital, tem marketing político, marketing para médicos, marketing para dentistas, marketing... Assim, as ferramentas vão variar, tá? Mas, assim, o objetivo final é sempre realmente você trazer uma prosperidade para o negócio. E pensando agora nesse nosso novo ciclo, né? Pensando em marketing sustentável, é não só trazer a prosperidade para o negócio, mas de uma forma que você compartilhe valor com a sociedade e que mantenha a resiliência do meio ambiente. Esse é o grande desafio, entendeu? Obrigado. Obrigado você, né? Pessoal, tá aberto. Tá todo mundo quietinho aí. Renate, quer fazer alguma observação? Não, falam do... Há um tempo eu estudei, até o Márcio me ajudou. Lembra quando eu fiz uma fala no FAS, que você me ajudou sobre consumo consciente, né? E eu falava sobre o suficientismo. Existem algumas escolas no mundo lançando, nos países nórdicos e em alguns outros lugares, lançando no Canadá também, uma ideia do suficientismo, ou seja, a sociedade aprender que o ascensionismo pleno não é nenhuma lei da física, nada pode, por exemplo, raramente a gente vê alguém fazendo um descenso de preço para permitir acesso. E a gente sabe que qualquer relação de barateamento de preço e o que produz um acesso ao sujeito aumenta a condição de recorrência de geração de receita. Mas a sociedade é ascensionista nesse sentido. Então, se fala muito em correntes de educação do suficientismo, porque a autoconsciência de que você tem o que é o bastante, ela não foi plantada numa sociedade que sempre, culturalmente, te diz que você ainda não tem o suficiente. E essa régua de enaltecimento à conquista, sempre do sujeito como sinal de vencer na vida, de vitória, sinais, enfim, de triunfo, são associadas a uma sociedade que acumula o ter, né? Não sabe se usa e nem se precisa do que se tem. Mas o suficientismo, acredito eu, teria que ser uma ciência que fosse ensinada como reeducação para o consumo, porque a palavra consumire no verbo latim, do latim consumire, é aquilo que tem um fim em si mesmo. Quer dizer, se eu consumo muitas vezes motivado para ter um desejo atendido, que é nobre, até um desejo, que o desejo é a particularização da relação do sujeito, mas se eu, como diria assim, se eu consumo porque eu estou buscando felicidade, por exemplo, alguns elementos de grande subjetividade, amor, felicidade, paz, liberdade, tudo que vem vendido, que foi vendido para a gente, né? O cara fumava um Hollywood para o seu sucesso, tomava um velho barreiro para poder sair com a moça mais bonita da praia, né? E provavelmente essas coisas nunca aconteceriam na vida do sujeito, os engodos, né? A pessoa toma dinheiro emprestado no banco para ser feliz e realizar o seu sonho das férias de dezembro, depois fica um ano inteiro pendurada no cartão de crédito. Quer dizer, quanto existe de, desculpa a palavra, eu estava procurando uma melhor, não encontrei, de sacanagem intencional em produzir alienação, né? Então, se a vida do sujeito tivesse mais centrada
não entender o que ele é, o que está fazendo no mundo, que sentido tem o que ele tem, que felicidade realmente que ele busca, que sentido tem o dinheiro na vida dele. Eu não estou falando só assim, imagine um jogador que ganha bilhões de dinheiro durante a carreira. Eu aqui tenho um amigo que enalteço, até faço votos que ele agora se dê bem, que é o assistente do Tite, que é o meu vizinho César Sampaio, que você conhece também, Márcio. E o César Sampaio, ele fala para mim, Bernardo, a maior coisa assim que eu aprendi com você foi estudar, porque e ele hoje está aí assistente na seleção, mas ele fala, eu não sabia que o útil do campo era o vazio, que o jogo... E depois eu fui trocando muitas ideias com ele, e ele foi estudar, falei, pô, ele foi se qualificar na Europa com titulações que nem o Tite tem, nem o Luiz Felipe Scolari, que ele no Palmeiras foi. O Felipe treinou o Sampaio, e depois o Sampaio era diretor de esporte da base do Palmeiras, contratou o Felipe Scolari. Quer dizer, o Sampaio é casado com Cristina estudou economia, ele tem as fazendas de cana dele, e ele usa princípios muito claros de senso de utilização, de ordem, de limpeza, de disciplina, de uso, tá mais ou menos uns 5S para guiar a vida dele. Então, sem educação, agora, quantos jogadores fizeram essa rota que ganharam muito mais dinheiro que o Cezinha e fizeram uma rota? Agora, quem é mais vitorioso? O César, porque foi estudar, hoje é assistente técnico, é o cara que olha no Brasil inteiro os jogadores, mas eu falo que a sociedade ela tem uma inversão da percepção. Até hoje o cara acha que Armstrong e outros eram os caras mais inteligentes que pisaram na Lua. Mas quando você pega Edwin Aldrin e Michael Collins, que na tripulação podiam buscar o homem na Lua e mais entendiam de astrofísica e astronavegação, esses caras não estão em fama. Quando você pega um filme que você vê, uma legenda fala da parte oculta do grande outro que está formando a sustentação. Você pega um filme, quando eu vejo esses filmes da Marvel, eu vejo que eu assisto todos, né? O letreiro não esgota, assim, até os caras têm que pôr uma música qualquer de rock, muito entusiasmante lá, porque a fila é imensa, porque não tem miséria nas produções. Isso Na teoria da miséria é uma droga. Então, acho que esse é o problema do egoísmo que vai precisar recalibrar o treinamento da sociedade para o suficientismo, ou seja, é uma ciência para ensinar você que você tem tudo em si, que você não depende de tudo isso para ser feliz, né? Eu encerro isso dizendo que uma vez provocaram Sócrates para o mercado de Atenas, a que ele nunca tinha ido, né? E que encheram tantas paciências dele que ele passou uma manhã e voltou bem no fim da tarde, os discípulos já estavam todos reunidos e como a notícia de que o mestre não havia voltado do mercado foi crescendo, em Ágora se reuniram muita gente. E aí esperaram uma palavra dele e disse assim, eu vim aqui para falar uma coisa para vocês. Eu passei o dia inteiro no mercado de Atenas para saber tudo que eu não preciso para ser feliz. Né? E um dia eu estava numa padaria, tinha um camarada levando um monte de coisa, fui contar essa história, ele falou, isso mesmo, Sócrates, muito bom, aquele jogador do Corinthians, realmente conheço bem. Quer dizer, é isso aí, meu amigo. Mas não é disso que você está falando? Não é, então, não era desse que eu estava falando naquele momento. Eu pensei que era desse, Benatti. Eu pergunto para você, essa escola do suficientismo, e a escola é porque as pessoas têm medo de que, para manter, por que o mundo está desigual, na minha modesta opinião também, a desigualdade, né? Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Ao intensificando os esforços de desigualdade, você vê o número de milionários que já censaram no Brasil, cresceu 21%. 95% das pessoas detêm 650 empresas no mundo, detêm 85% de todo o dinheiro do mundo. Ora, claro que se eles não começarem a fazer alguma coisa, uma lei de Pareto básica, quem é que vai fazer? Se não partir de mentes, mas provavelmente não sairão dessas mentes. Sairão do menino do pé de café lá, falando nesse negócio do paralelo aí 31 que você falou, na verdade a Almaden é uma marca californiana, né? E veio, tem coisas da Miolo aí, e que estão aqui em Santana do Livramento, que está o paralelo 31, que é o mesmo do Uruguai. E é onde tem as maiores vinhedos do Rio Grande do Sul, 450 a 650 hectares de uva
que se planta no Brasil estão aí. Quem fala dessa história? E a Almaden, ela quis se posicionar como um vinho barato, para um povo assim, daquele tal, e ela vende 650 mil hectolitros de vinho no ano. E não faz fama. Então, ela às vezes é mais low profile, e até no nosso círculo aqui, alguém teria vergonha de falar disso, né? Ela já foi famosa no passado, acho que foi quando o Márcio fez o trabalho lá, que eu acho que ele reposicionou a marca, que ele conseguiu trazer, que era uma Não, coisa esse era um vinho desconhecida, que popular. virou... Oi? Era um vinho popular. É um vinho popular. Ele ficou por algum momento um vinho legal. Ah, o que que você vai tomar? Vou tomar um Almaden. É. E aí, acho que isso daí, de uma certa forma, transferiu hoje um pouquinho para o Valduga, né? O Valduga, acho que ele tem uma... Pro miolo, principalmente. do miolo, é. E aí foi. Manuel, esse Mas vinho é de 1852 e abriu o Abre Alas no Rio Grande do Sul para as vinícolas. Que hoje Vamos uma escola. eu queria fazer uma pergunta para o Márcio. Como é que fica essa questão do marketing com ESG? Muito bem. Deixa eu só voltar um pouquinho no Benatti. Vamos só pegar o Almaden um pouco com exemplo de tudo que você falou, Benatti. Tá? Em algum momento, essas vinícolas que eram familiares foram vendidas para grandes indústrias, tá? Ou para brand owners. Tá? Não eram nem mais indústrias, era um grupo de investidores que compraram as marcas. O mercado de bebidas está cheio disso. Tá? É gente que nunca colocou a mão em nenhum vinho, em nenhuma cevada, em nenhum tipo de álcool, de nada, e eles detêm as grandes marcas do mercado. Tá? A Almaden estava passando de mão em mão. Então, já tinha sido, se eu não me engano, anteriormente da Sigra, depois passou para outras empresas. Em algum momento, ela ficou dentro de um portfólio onde o mercado que estava com um mercado que tinha um potencial comprador maior, estava de olho nos vinhos chilenos, nos vinhos argentinos, nos vinhos uruguaios. Essa marca brasileira, que já era um vinho popular nessa época, ela deixou de ser atrativa para esses investidores. Tá? Por isso que hoje você quase não ouve falar mais dela. Eu nem sei se existe, na verdade. Você talvez que trabalhe com vinho, você tenha feito um levantamento maior. Entendeu? Mas, assim, é complicado de como as marcas são impactadas por essa questão pura e simplesmente de um mercado, de um investidor e tudo mais. Ninguém tem esse cuidado, esse carinho de uma tradição de trazer isso e manter isso da forma como deve, né? É isso que a gente tem que tentar recuperar. Essa questão de você ter o suficiente ou não é um debate, talvez, para um doutorado, pós-doutorado, ou muito mais, entendeu? Assim, eu gosto quando a gente traz o desejo como uma das principais qualidades para nos tornar humanos, né? Se a gente fica só na base de atender necessidade, é a mesma coisa do que comparar a gente com os animais, não que a gente não goste deles, tá? A gente gosta dos animais também, tá? Mas assim, e o desejo é o que impulsiona a gente melhorar e trazer maior qualidade de vida. Tá? Se você não tivesse nenhum empresário na época da Revolução Industrial que pensasse, puxa vida, existe o vapor, existe uma correia, existe o tear, vamos produzir roupa para todo mundo. Ele tinha um objetivo interessante, vestir mais pessoas de uma forma mais barata, entendeu? Se você pegar a qualidade de vida que tinha no século XVIII, quantos anos as pessoas viviam naquela época, e quantos anos as pessoas, não vou falar em todos os lugares do mundo, né, vivem hoje, né? Quer dizer, a Revolução Industrial foi maravilhosa nesse sentido. Só que foi excludente. Tá? O Alvin Toffler que fala que nós vivemos hoje 3 períodos diferentes. Né? A gente ainda vive gente que está na idade primitiva, gente que está num futuro que a gente nem imagina, gente que está num meio termo. Assim, está todo mundo convivendo junto. Como é que a gente equaliza e coloca todo mundo na mesma página, né, respeitando sua cultura, seus desejos, é complicado, né? Você está correto. Gente andando a pé e gente fazendo viagem espacial. Exatamente. Tá? Que, inclusive, eu gostaria muito de fazer. Hoje os jovens não querem mais comprar carro. Tem muitos jovens que não têm carro. Eu mesmo vendi meu carro. Tá? Era inútil ter mais do que um carro em casa. Um carro minha mulher tem, tá? E eu, quando preciso, eu
Ô, Márcio, faço agora que a minha gente está jornada mais diferente. descontraído, você vendeu o seu carro para ficar jovem? Isso faz parte do marketing ou você só Faz vendeu o seu parte, carro? não, assim, faz parte de tudo um pouco, entendeu? Primeiro, assim, para que eu usava meu carro? Né? Então, essa questão de você ter um pensamento um pouco mais de suficiência ou de autossuficiência. Eu saía do meu carro, da minha garagem pela manhã, parava na garagem do meu escritório, Sim. entendeu? E quando chegava no final da tarde, eu pegava meu carro e voltava para casa. De vez em quando eu tinha uma reunião. E reunião em São Paulo já é complicado de você ir de carro. Às vezes, como o meu escritório é muito perto do metrô, eu já usava metrô. Então eu tinha um dinheiro enorme num bem, tá? Que eu comprei em algum momento, sim, porque eu queria ter status e muitas vezes a gente até precisa disso, né? Para se sentir bem. Passa em uma semana, né? E você jogou um dinheiro enorme fora, né? Mas quem nunca teve a oportunidade de comprar um carro novo, zero, quer ter esse prazer, e é um direito que todo mundo tem, entendeu? Mas assim, chegou um momento que eu não me senti mais com a necessidade de. Eu tinha outros recursos, só que eu sou privilegiado. Eu moro perto de metrô, perto de ônibus, entendeu? Quando precisar, eu pego um Uber. Se eu precisar viajar, vou alugar um carro. Nem todo mundo tem esse acesso, entendeu? É uma coisa que eu acho que aconteceu, Manuel, muito com os modelos de multinacionalização que se tornaram mais comum. Por exemplo, usando essa própria história da Almaden, a Almaden foi uma vinícola que veio de uma relação australiana, como eu te disse, dos Instars da Austrália, por isso que o Paralelo 31, ele foi em 1850 e pouco, chegou no Brasil, mas ele foi vendido para Miolo pela Pernod Ricard. A Pernod Ricard foi um empresário francês que comprou essas áreas vinícolas e a Miolo é o que é hoje, porque o Randon, da Wine Group, que forma esse grupo, compraram da Pernod Ricard. Então, esses movimentos que vêm de que aconteceram muito no Brasil, a gente não percebe, nem percebeu que mudou a caracterização da vinícola familiar, por exemplo, e foi para as outras. Agora os filhos estão resgatando, por isso que eu acho que é a sustentabilidade. Como aquela moça que fez lá para a gente, lá da vinícola... Vinícola Luiz Agenta, né? Da Luiz Agenta, estão trazendo a família de volta para o centro da relação. Então, acredito também que está havendo um movimento de desmundialização, né? Por exemplo, se você vê o pacote de infraestrutura que está sendo aprovado nos Estados Unidos, que começa a circular amanhã, já estão prestigiando empresas menores de engenharia que queiram fazer trabalho. Senão há uma concentração dos mercados e as próprias vinícolas passam. Por que o vinho brasileiro não consegue, às vezes, fama que devia ter? Agora, hoje, porque ele é um processo de micropropriedade, que nasceu numa gênese diferente. Aí, quando você pega as big companies, né, e tal, que eu digo assim, elas vão ter, se você tem um organismo muito grande, você cria um dinossauro, quanto ele precisa de alimento para sobreviver, não é verdade? Então, verdade. tem um problema da morfologia do modelo, né, que é sempre ascensionista, quer dizer. Então, o modelo caminha sempre para a consolidação, fica concentrado o mercado em poucos players, e o mercado tem necessidade de alimentar uma máquina voraz e muito gigantesca, né? Você acaba tendo 3, 4, 5 bancos, 2, 3 grandes empresas e tal. Eu acredito também que o plástico no mundo é isso. Você tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta petroquímica do mundo, que é a Braskem, aí você começa a ter outros players, e daí? O mundo tem só 5 potenciais petroquímicas ou mais as que tem na Ásia, então é muito gigantismo, também é muito apetite, muita voracidade de apetite. Para você manter esses organismos gigantescos, você precisa de energia financeira gigantesca. É verdade. Você tinha perguntado, Márcio, sobre o ESG. Posso responder sobre o ESG? Isso, eu queria que você falasse sobre o ESG daqui a pouquinho, e ver se tem alguém que tem perguntas também. O que acontece, Manuel, eu falei que qualquer organização que dê prejuízo não é sustentável, deveria ser fechada, entendeu? Agora, critérios, índices, análises econômicas é o que não falta no nosso mercado, entendeu? Tem para tudo, tem com inteligência artificial, tem relatórios, laudos, bolsa de valores. Então, qualquer índice financeiro de uma organização está mapeadíssimo, todo mundo sabe
quanto fatura, quanto não fatura, claro que está em seus pontos fora da curva, mas a parte econômica sempre foi muito bem delineada, tá? Quando você traz para a discussão a governança socioambiental, que nada mais é do que trazer também uma visão também um pouco econômica para isso, né? Ou tão econômica que o mercado reconhece, é porque você precisa gerar um valor para a sociedade com um comportamento socioambiental mais responsável. Tá? Isso vai fazer parte dos balanços das empresas. Tá? Os organismos internacionais de contabilidade já estão colocando, inclusive, critérios assim. Tá? Hoje, quem não realmente assumir e não medir seus desempenhos socioambientais com transparência, com verdade, tá? De uma forma onde você consiga mitigar qualquer tipo de impacto negativo que possa ter, que é inevitável, né? A gente nunca sabe efetivamente todas as nossas operações, quais são os impactos que ela tenha. Vão ser organizações que precisam e merecem ser fechadas. Não é simplesmente por dinheiro, entendeu? É interessante mesmo que a gente trazer toda essa... E isso tem... Márcio, a gente tem falado muito de ESG, né? Existe assim no teu ponto de vista, né? As empresas mesmo estão fazendo isso, isso vem de uma necessidade da sociedade, porque você falou assim, o marketing vem para atender uma necessidade, não é isso? Sim. E as empresas estão respondendo com o ESG para essa demanda? Ou estão respondendo... existe só uma resposta assim, superficial, ou você acredita que existe mesmo, as organizações estão indo e fazendo de forma estruturada isso? Então, assim... Difícil a pergunta. A gente podia terminar agora, né? Mas tudo bem, deixa eu ver como é que eu faço para a gente não ter que editar esse vídeo amanhã. Tá? O que acontece, Manuel? Há alguns anos foram criados alguns índices para medir sustentabilidade, as organizações começaram a fazer relatos para a sustentabilidade, entendeu? Tudo isso é verdadeiro? Boa parte sim, boa parte é só intenção, boa parte filantropia, entendeu? Quem efetivamente assume e reconhece que tem um problema e quer lidar com ele, entendeu? É difícil. A parte do custo, como eu já tinha falado anteriormente, né? Custo financeiro ninguém quer assumir, agora o risco de não fazer nada está sendo maior. Tá? A gente vê que boa parte das organizações estão sim fazendo uma movimentação para tentar ter um outro tipo de pegada mais sustentável. Tá? Isso sim, na minha opinião, é um clamor do mercado, e não só do mercado consumidor. Tá? Mas tem vindo, por incrível que pareça, na minha opinião, uma pressão muito grande do mercado investidor. Verdade. O que acontece? Eu até acredito que essa turma que faz aí parte do clube do Jeff Bezos deve ter alguns astrólogos, futuristas, ou muitas pesquisas, tá? Eles já entenderam que eles não terão um retorno do capital se investirem em modelos de negócio baseados ou lastreados nessa economia linear do século passado, entendeu? Vão precisar buscar um novo tipo de posicionamento, um pensamento mais circular, uma nova forma de trabalhar marca, consumo, marketing, de se relacionar com o mercado. Tá? Então, quando o investidor, tá, que sempre ficou bem colocando dinheiro aqui ou ali, tirando quando vai perder, colocando onde vai ganhar mais, percebe que as empresas precisam ter outro tipo de postura, eu já falo, opa, realmente tem alguma mudança sendo preparada. Tá? O que nós ouvimos muito nos últimos 2 anos, a questão do ESG, veio do Fórum Mundial, porque foi clara a mensagem deles tentarem cunhar um novo tipo também de capitalismo, que eles batizaram de capitalismo de stakeholders. Já se falava de ESG antes, mas foi daí que realmente deu uma decolada, entendeu? E as coisas, na minha opinião, estão acontecendo, talvez não na velocidade, não para todo mundo ao mesmo tempo, mas assim, tem muita gente procurando profissionais de ESG no mercado para colocar dentro das suas empresas, tá? E esse é um tipo de profissional que, na minha opinião, de alguns outros colegas que a gente tem aí nesse mundo da sustentabilidade, é um perfil de profissional que ainda não existe, ele vai precisar ser desenvolvido. Então, que legal. Bom,
Acho que a gente também vai começar a concluir. O Benatti está jantando. Tá no Mas pudinzinho. eu vou... Ô, Márcio, eu sou otimista com relação a essas mudanças e, às vezes, a gente, no dia a dia, parece que ela demora, mas depois passa alguns 4, 5 anos, elas acabam acontecendo. Eu vou contar até um fato que eu vi aqui, quando a gente começou lá a ter qualidade de produtos, alguns anos atrás, eu estava visitando uma fábrica, aí o dono da fábrica falou assim, olha só, agora eles inventaram esse negócio de qualidade, só tem complicado a minha vida. Eu mando o produto e eles me devolvem tudo, e agora estão querendo que eu coloque uma tal ISO. Então, era assim, era o pensamento quando tinha essa mudança que o cara falou, isso não vai funcionar, isso aqui vai atrapalhar a vida de todo mundo. Hoje já ninguém mais discute isso. Eu acho que daqui 5 anos esse negócio vai estar incorporado. Quem não fez vai ficando fora e se tem um custo maior, os custos vão sendo ajustados e aí a hora que vai ficando todo o mesmo patamar, isso distribui, né? É Na mesmo minha porque opinião. todo o custo que existe para você fabricar as coisas que a gente compra não tem efetivamente o custo de fabricá-las, entendeu? Então, os serviços ambientais não estão nessa conta. Eu esqueci agora o valor, mas aquela marca esportiva Puma, ela começou a incluir todos os serviços ambientais que eles usavam para fazer, para produzir os materiais esportivos deles. Um tênis ia ficar assim, com um valor astronômico perto do que era oferecido no mercado. Em algum momento a gente vai pagar essa conta. Como a gente vai pagar, a gente vai ter que entender e fazer um raciocínio melhor, entendeu? A gente vai ter que pagar o que não faz sentido, né? Deixar para os nossos descendentes pagarem essa conta, né? Porque ela tem que ser Exatamente. fechada, né? Então, tá bom. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? O pessoal acho que está indo para o jantar agora, né? Só o Benatti que já foi jantar. Marcelo, se você quiser Eu falar estou alguma te ouvindo coisa. lá, Oi? com inveja, comendo uma polenta com fungo e um pouco de azeite trufado, você vai aumentar a salivação do povo aí e é desviar a atenção do Márcio. Estou ouvindo. E uma garrafa de vinho, né? Ah, isso é Sacana, sacanagem. sacana. Isso é sacanagem. Isso não pode. É. Ó, o Gilmar acho que tem uma pergunta. Fala, doutor Gilmar. Gilmar está fazendo a 14ª Semana do Plástico, então o evento está muito legal. Oh, bem legal. Eu não, nós, né, meu amigo Manel? Eu só dei Você palpite, está é mais fácil, né, contribuindo Márcio? lá. Quero agradecer você, porque eu saí da... Acabou agora o painel 4, falando sobre oportunidades de negócio, né, no plástico. Aí estavam lá o Gerson Rez, o Gladstone, o Paulo Teixeira e o nosso presidente Jaquilei, fazendo algumas entregas. E ontem esteve lá o Hartmann, né, falando aí sobre as inovações, o Leonardo Simon, então foi bem interessante, está sendo bem interessante. Aí agora eu ia para uma aula agora, eu falei assim, não, eu vou declinar da aula e vou prestigiar meu amigo Manuel. Eu cheguei aqui, cheguei um pouquinho atrasado, ouvindo você falar aí com o Benatti, aí meus tímpanos aqui ficaram mais leves, e vendo meu amigo Manuel degustando esse vinho aí, ficou mais interessante. Aí você falou aí do Jeff Bezos, o que ele e o Elon Musk, né? Que mensagem eles estão querendo dar para nós? O que está por trás disso tudo mesmo, hein? Rapaz, é complicado, né? Porque tem alguns sinais que às vezes parecem são antagônicos, né? É engraçado. A Tesla, quando começou a ser montada, né, veio para revolucionar o mercado automotivo. O cara começou a desenvolver uma tecnologia para ter um carro elétrico. Puxa, faz todo sentido, né? Pensando que você vai poluir menos o meio ambiente. Só que ele protegeu toda a tecnologia dele, né? Patenteou e tudo mais. E o mercado não decolou. O pessoal fala, não estava amadurecido o suficiente, e é verdade, não, podia não estar mesmo. Se eu não me engano, foi em 2019, ele liberou todas as patentes dele. Tá? Ele falou assim, o mercado só existe se tiver participantes, entendeu? Então, quanto mais a gente tiver produzindo carro elétrico, mais ele substitui o carro movido a combustão por petróleo.
Mas, ao mesmo tempo, hoje você vê a crise de energia que a gente está vivendo, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? O que vai abastecer o carro elétrico? Vai ser carvão? Não tem a menor função de ser, né? Precisava ter um programa de uma energia mais limpa aí também. E aí, ao mesmo tempo, ele quer ir para Marte. Eu fico imaginando que ser humano trocaria a Terra para viver em Marte. Tá? Eu não sei, eu já vi umas fotos de Marte, tudo bem que está bem distante, entendeu? Mas lá, para mim, não tem nenhuma praia para nós sentar de vez em quando e ver o mar, entendeu? Não tem nenhuma árvore para nós sentar embaixo, ver uma sombra, tirar um cochilo, entendeu? Mas aproveitando, dá para ficar longe da sogra, hein? Assim, se você não é um aventureiro daqueles assim, fantásticos, né? Tudo bem, claro. Ela fala assim, é seguro ir para Marte, você vai e volta. Eu até vou lá conhecer, dar uma voltinha, né? Mas os caras querem cultivar a vida lá quando a gente precisava manter a nossa aqui. Seria muito mais barato você investir em tecnologias para fazer isso, né? Assim, então, são situações assim que você não percebe muito o que no início era um propósito interessante, agora fica um pouco confuso, mas assim, são pessoas que estão querendo trazer inovação, e o Bezos também na sua função aí como investidor, né? Eles estão fazendo sim uma pressão, não só ele, como o Bezos não é do BlackRock, né? É outro, né? Esqueci agora o nome dele. Para realmente mudar o perfil de investimento da carteira deles, criando fundos mais sustentáveis, né? Fundos com empresas que têm ESG, que têm um pensamento de longo prazo, né? E não pense você que longo prazo é uma coisa que inviabiliza o curto, né? Isso nunca vai acontecer, entendeu? Nunca ninguém vai pagar mais caro num produto sustentável. Tem uma parcela da sociedade que pode até pagar, sociedade geral não, tá? Mas qualquer negócio tem que trazer resultado agora e de longo prazo, entendeu? E de uma forma mais equilibrada. Assim, mas é complicado a gente fazer análise. A gente está vivendo tempos interessantes aí para prever o futuro, né? Ainda mais nesses últimos 2 anos. Né? É verdade. Bom, Márcio, acho que estamos encerrando. Foi muito legal mesmo. Foi um bate-papo rápido. Olha só, já deu 1 hora e pouco aqui. Quer dizer, a gente começou um pouquinho antes. A gente está aqui quase 1 hora e 40 e parece que faz 10 minutos que a gente está conversando. Te agradeço um monte aí. Foi muito legal. Obrigado, Benatti. Obrigado, Gilmar. Muito bom, muito bom. Participantes, Amarildo. Boa noite. Eu, Gilmar, o Márcio, o Murilo. Obrigado mesmo pela participação de vocês, Eliana. E semana que vem estamos aqui também, a gente vai falar sobre material sem rótulo, viu, Márcio? Então, a Coca-Cola já na Coreia está produzindo já as garrafas sem rótulos, e aí para viabilizar aí já a questão de você fazer o design para a reciclagem. Isso é um movimento interessante também, né? A forma de você reduzir a quantidade de material que você coloca no que você entrega é um bom movimento. Talvez não seja o suficiente, né? Mas é um bom movimento. Manuel, quero agradecer muito aí o seu carinho, você ter me convidado, você, o Benatti, a participação de todo mundo, gente, muito obrigado. Vocês cometeram um erro tremendo, entendeu? Vocês convidarem alguém de marketing como eu para falar, para não deixar mais ninguém falar, fazer pesquisa, o que eu gosto mesmo, falar é comigo, entendeu? Eu poderia ficar mais 3 horas aqui divagando sobre tudo, né? Ainda mais de 2 coisas que eu amo, que é o marketing e que é a sustentabilidade, né? Então, assim, eu fico muito feliz de poder ter dividido um pouquinho aí do que eu penso, do que eu sinto com vocês. E é isso, gente. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição de todo mundo. O nosso grande objetivo na vida é colaborar e tentar fazer aí um mundo onde ninguém fique para trás, né? Essa é a nossa grande mensagem. Perfeito, obrigado. Márcio. E eu vou te chamar outra vez. Obrigado. Para a gente falar, obrigado, Aninha. Para a gente falar da Abraps. Vai ser outro prazer que eu tenho. Muito bem. Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Muito bom. Isso, fala um pouquinho para a gente encerrar, o que é, para a gente só deixar o gostinho para a gente fazer uma só específica sobre a Abraps, da importância dela. Muito bom. A Abraps, na verdade, é uma associação, ela é feita e movimentada totalmente por voluntários. São pessoas que têm já uma visão de mundo
que seja um pouco mais justo socialmente, que tenha realmente uma busca por um equilíbrio para o uso dos recursos maior, e que, ao mesmo tempo, que com tudo isso a gente consiga ter prosperidade nas nossas vidas pessoais e profissionais, né? É uma visão de equilíbrio. Somos todos voluntários, nós nos batizamos de uma Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Os ODS são realmente a nossa grande causa. Faltam 10 anos também na década de entrega, na década da ação. Precisamos trabalhar muito fortemente. E lá nós somos uma rede, a gente congrega essas pessoas, nós temos o mesmo tipo de espírito, nós temos essa vontade de servir, de colaborar, e a gente recebe todo mundo aí nos nossos grupos de trabalho para poder realmente fomentar e promover o desenvolvimento sustentável, que a gente acredita que é o melhor modelo para a gente poder conviver com a humanidade e realmente exercer a nossa verdadeira função nessa vida, né, que é de ser humano, né? A gente esquece um pouquinho disso, né? Todos nós somos seres humanos, somos pessoas, e é isso. Bom, perfeito. Então a gente vai falar. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Manuel,